A história não perdoa os que ignoram os seus avisos. Mark Bloch, Estranha Derrota. Agosto de 1939. O mundo assiste, perplexo, a dois líderes que juraram destruir um ao outro, apertando as mãos em segredo. No instante em que o pacto é assinado, não apenas surpreende, ele muda o destino do século XX. Como inimigos irreconciliáveis chegaram a um acordo? Quem de fato manipulou quem? E, o mais crucial, será que essa decisão poderia ter evitado a guerra ou serviu apenas para alimentar uma tragédia ainda maior? Para responder a essas perguntas, é preciso ir além dos clichês e simplificações virais. Hoje, com base na pesquisa histórica mais séria, você vai descobrir por que o Pacto Nazi-Soviético não foi só uma jogada de poder, mas o ponto de virada que redefiniu fronteiras, ambições e catástrofes do nosso tempo. Dizem que a memória é construída pelos vencedores. O problema é que, no que diz respeito à Segunda Guerra Mundial, os vencedores nunca conseguiram entrar em consenso em relação à verdade histórica. Após o advento da Guerra Fria, duas versões emergiram para tentar explicar o Pacto Nazi-Soviético. A primeira, defendida pelos cruzados da Guerra Fria, via o acordo como resultado natural da proximidade entre dois governos que, doravante, passariam a ser chamados sistematicamente de totalitários. Stalin e Hitler, pois, eram irmãos siameses, figura de linguagem repetida à exaustão por esses teóricos. Obviamente que a construção da memória soviética seria bem diferente. A segunda versão justifica que o Pacto Nazi-Soviético teria natureza meramente defensiva, motivado pela necessidade, uma vez que as tentativas de buscar amparo no princípio de segurança coletiva haviam falhado. O objetivo, nesse caso, seria manter distância e ganhar tempo, de modo a preparar o país para o conflito que, todos sabiam, seria inevitável. A decisão de Stalin, portanto, ao contrário da propagada pelos teóricos do totalitarismo, teria sido meramente tática. Nos dois casos, as fragilidades teóricas são evidentes. No primeiro, podemos citar a carta que Hitler enviou a Mussolini às vésperas do início da Operação Barbarossa. A parceria com a União Soviética era penosa para mim, pois de uma forma ou de outra, me parecia um rompimento com minha origem, meus conceitos e minhas obrigações anteriores. Agora estou feliz por me livrar dessas agonias mentais. Como observou o historiador Erich Hobsbawm, o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético do verão de 1939, longe de revelar a identidade do nazismo e do comunismo, não foi senão um parênteses efêmero, oportunista e contranatural. A segunda narrativa, por sua vez, desafia a lógica. Ora, Stalin demonstrava preocupação com uma provável guerra desde o primeiro plano quinquenal, iniciado em 1928. A Alemanha, por sua vez, restabeleceu o serviço militar obrigatório somente em 1935. O plano quadrienal foi anunciado 3 anos antes da invasão da Polônia, 1936, e sequer estava concluído. Nesse caso, há duas hipóteses: ou os nazistas não estavam prontos para a guerra, ou sua economia era tão eficiente que eles superaram os concorrentes em poucos anos. Seja como for, nos dois casos, a estratégia de ganhar tempo não faria o menor sentido. A ideia de que a tática de manter distância e ganhar tempo foi fundamental para a vitória dos aliados, porém, continua sendo repetida por aqueles que, segundo o historiador Roger Moorhouse 2021, apegam-se à visão cor-de-rosa da história. Por isso ela precisa ser analisada de forma um pouco mais cuidadosa. De fato, ao longo da década de 1930, houve enorme esforço diplomático por parte da União Soviética para compor um sistema defensivo com as potências ocidentais. A partir de 1934, após a entrada do país na Liga das Nações, o ministro Maxim Litvinov
se tornaria ferrenho defensor dos princípios de segurança coletiva. Os soviéticos firmaram aliança defensiva com a França, 1934, apoiaram as sanções da Liga das Nações contra Mussolini, 1935-1936, ainda celebraram tratados bilaterais com a Polônia, 1932, e com a Tchecoslováquia, 1935. Os comunistas não pararam por aí. Após a tomada da Áustria, no encontro com correspondentes estrangeiros no Ministério das Relações Exteriores, Litvinov afirmou que seu país estava preparado para entrar em discussão com quaisquer nações dispostas a dar um basta a futuros atos de agressão, e assim eliminar o risco de uma carnificina mundial. Todos os apelos foram ignorados pelas potências ocidentais, que, ocupadas em apaziguar Hitler, viam tal aproximação como prejudicial. Até esse ponto, a narrativa a respeito da natureza defensiva do pacto faz sentido. O problema é que, a partir de agora, os fatos vão de encontro à versão stalinista. Após o Acordo de Munique, Stalin teria se convencido de que os países capitalistas, particularmente a Grã-Bretanha, estariam tentando jogar o nazismo contra o comunismo. Tal crença, inclusive, continuaria a povoar os pensamentos do líder bolchevique até mesmo após o início do conflito mundial. Foi o temor de enfrentar o nazismo sozinho que, inicialmente, motivou a defesa da aliança antifascista e, na sequência, permitiu a assinatura do Pacto Nazi-Soviético. Estava claro que a estratégia soviética precisava ser revista. O primeiro passo foi dado durante o 18º Congresso do Partido Comunista, 10 de março de 1939, quando Stalin reafirmou a liberdade de estabelecer parceria com qualquer nação. O recado era que diferentes opções estratégicas estavam sendo consideradas, inclusive, como de fato aconteceu, a possível parceria com a Alemanha nazista. A segunda medida foi trocar Litvinov, que terminou preso e teve sua vida devassada pela NKVD, por Vyacheslav Molotov, no Ministério das Relações Exteriores. A mudança traria vantagens. Litvinov havia ficado marcado pelo fracasso das sucessivas tentativas de ressuscitar o ideal de segurança coletiva e, para piorar, era judeu, característica que certamente dificultaria a negociação com Hitler. Do lado alemão, considerando que 80% da borracha, 60% do petróleo, 60% do minério de ferro e 100% do cromo consumidos vinham do estrangeiro, o pacto seria essencial em duas hipóteses. Na primeira, num contexto em que a URSS estivesse fora do conflito, França e Inglaterra não se movimentariam. Havia, contudo, a possibilidade das potências ocidentais manterem a promessa de garantir a soberania polonesa. Nesse segundo cenário, sabendo que a Royal Navy iria bloquear as rotas marítimas de comércio, o território russo seria vital para financiar o esforço de guerra alemão, além, claro, de espantar o fantasma da guerra em dois frontes. Cortejados dos dois lados, a posição dos comunistas no tabuleiro internacional havia sido alterada radicalmente. No início de 1939, a União Soviética estava na periferia do cenário europeu. 6 meses depois, Moscou estava no centro com as potências ocidentais e os alemães competindo a seu favor. Percebendo a inquietude dos rivais, Stalin tentou extrair o máximo possível de concessões. Nessa disputa, porém, as potências ocidentais não tinham como ganhar, pois, defensores do status quo, não poderiam aceitar as exigências territoriais do ditador. Hitler, por sua vez, tinha pressa. Por isso, ele aceitou pagar o preço cobrado. Por quê? O principal motivo era que os nazistas desejavam aproveitar a efêmera vantagem que haviam conquistado no fronte ocidental. Enquanto França e Inglaterra negligenciaram os gastos com defesa, a Alemanha elevou os investimentos militares de 0,1% 1933 para 33% 1938 do PIB. O problema era que a política do apaziguamento havia terminado e, doravante, os rivais iriam correr atrás do tempo perdido. Por isso, mesmo hesitando por uma semana, no dia 1º de setembro de 1939, as tropas nazistas entraram no território polonês, dando início à Segunda Guerra Mundial.
Olhando apenas para o dia 23 de agosto, é possível perceber que os dois líderes tinham motivos bastante realistas para formalizar a aliança. No dia seguinte, porém, o jogo seria outro. Ora, se a vitória de um seria a derrota do outro, com o tempo, não seria possível que o aparente jogo de soma positiva fosse mantido. Reunido com seus asseclas, Stalin explicou seu ponto de vista. Claro, é só um jogo para ver se um consegue enganar o outro. Sei o que Hitler está aprontando. Achou que me passou a perna, mas na verdade foi eu quem o ludibriei. A pergunta que precisa ser respondida é, afinal, quem enganou quem? É um erro pensar que, uma vez que os soviéticos venceram a guerra, Stalin teria sido o mais hábil negociador. A literatura especializada, inclusive, costuma divergir a respeito do tema. Por exemplo, enquanto Henry Kissinger definiu Stalin como realista supremo, a historiadora Zara Steiner afirmou que a população russa pagou o preço alto pela escolha equivocada do parceiro. É possível apontar qual das linhas interpretativas é a correta? Acredito que sim. Antes, porém, para evitar conclusões apressadas, é preciso analisar as finalidades estratégicas e as consequências do acordo. O primeiro objetivo era a expansão territorial. O próprio Molotov, no fim da vida, diria que sua missão como ministro das Relações Exteriores era ampliar as fronteiras da URSS. O segundo era afastar o inimigo das fronteiras e, desse modo, proteger os centros urbanos, sobretudo Leningrado. Essa seria, inclusive, a justificativa usada para que os russos assumissem o controle dos países bálticos. Em terceiro lugar, buscava-se reorganizar o Exército Vermelho, devassado durante os expurgos stalinistas. O efeito dos expurgos na cúpula das Forças Armadas foi devastador. Nos anos anteriores, foram executados 3 de 5 marechais, incluindo o Marechal Tukhachevsky, herói da Guerra Civil, 13 dos 15 comandantes de exército, 50 dos 57 comandantes de tropa e 154 dos 186 comandantes de divisão. O quarto objetivo era que a guerra no fronte ocidental levasse as potências capitalistas à exaustão, que, nesse caso, incluía também as democracias ocidentais. Assim, a URSS assumiria posição internacional de destaque. Os 4 objetivos ou produziram resultados efêmeros ou falharam completamente. A ampliação das fronteiras seria perdida em pouquíssimo tempo. A estratégia defensiva também não ajudaria muito. Poucos meses após o início da Operação Barbarossa, agosto de 1941, Leningrado estaria cercada pelas tropas nazistas. A renhida Guerra de Inverno contra a Finlândia prejudicaria mais do que ajudaria. Além disso, os meses que antecederam o início da invasão do território russo seriam insuficientes para substituir à altura os experientes comandantes militares condenados à morte. O último erro foi o mais grave. Havia uma contradição estrutural no Pacto Nazi-Soviético. O acordo perduraria enquanto os russos pudessem suprir as carências da economia alemã, sobretudo no que diz respeito ao fornecimento de matérias-primas. Em troca de produtos manufaturados, os soviéticos haviam se comprometido a fornecer insumos estratégicos para o esforço de guerra alemão. Em 1940, 53% das exportações do país tinha o Reich como destino. O problema era que, ao assumir tal função, Stalin estaria fortalecendo Hitler. Portanto, para que o pacto contribuísse com os objetivos dos comunistas, a destruição provocada pela guerra no fronte ocidental deveria ser maior que os benefícios advindos do acordo. Era isso que o líder Stalin desejava. Não vemos nada de errado em uma boa briga entre eles, em que se enfraqueçam uns aos outros. Contudo, como veremos na sequência, o resultado foi bem diferente do esperado pelo líder bolchevique. Em 1938, a Wehrmacht contava com 42 divisões ativas e 8 reservas, a maioria mal equipada. O estoque de munição era baixo e até mesmo as unidades Panzer tinham menos tanques que os totais anglo-franceses. O historiador Richard J. Evans lembra que, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, os generais cogitaram prender Hitler para evitar a catástrofe iminente. Ian Kershaw demonstrou que a curta campanha polonesa já havia deixado fora de operação cerca de metade dos blindados alemães.
As forças do eixo atacaram o Ocidente com 2,5 mil blindados, enquanto as tropas dos aliados tinham cerca de 3,4 mil veículos. Ao cruzar a linha Maginot, a Wehrmacht dispunha de um poder de fogo comparável ao das Forças Armadas Francesas, contando com 157 divisões, das quais apenas 10 eram unidades Panzer, contra 137 divisões francesas. Durante a Batalha da Inglaterra, havia poucos pilotos, faltavam caças, bombardeiros pesados, e 1/3 do total de aeronaves já tinham sido destruídos no início do conflito. O esforço de guerra também estava alcançando os limites da capacidade nacional. De acordo com o historiador Adam Tooze, em última análise, a Alemanha era apenas um país de médio porte, cujos habitantes já eram altamente tributados, e portanto não poderia manter uma guerra prolongada contra nações muito maiores. Sem matérias-primas, em pouco tempo, o plano quadrenal se tornaria insustentável. A partir de 1937, segundo Richard Evans, tornou-se dever patriótico entregar objetos de metal às autoridades. O historiador traça um panorama impressionante do nível de escassez pela qual o país atravessava. Camisas pardas uniformizados passaram a arrancar na marra as grades de ferro ao redor das fábricas, igrejas, cemitérios e parques. Postes de iluminação foram substituídos por postes de madeira. Grades de ferro em volta de sepulcros familiares foram postas abaixo por gangues de camisas pardas, que também vasculhavam porões e sótãos das casas em busca de latas descartáveis, radiadores de metal em desuso, chaves e coisas do tipo. Em suma, com cada vez mais dados, a historiografia tem demonstrado que o Terceiro Reich não estava militarmente tão forte quanto a propaganda nazista deixava transparecer. A ideia do despreparo soviético também precisa ser relativizada. Os comunistas viam a industrialização como vital para a sobrevivência da revolução. Sobretudo após a ascensão do nazismo, haveria um elo indissociável entre modernização econômica e militar. O resultado foi que entre 1937 e 1940, as forças regulares soviéticas triplicaram de tamanho. Em 1941, o Exército Vermelho tinha 5,4 milhões de militares em suas fileiras, e uma quantidade de blindados superior à de todos os países do mundo somados. Nas palavras do historiador Brand Bonwich, não há dúvida de que a economia soviética era uma economia de guerra em tempos de paz. Também não há dúvidas de que, no que diz respeito aos equipamentos militares, os russos não tinham nada a temer. Diante do exposto, é tentador perguntar: o que teria acontecido se a aliança franco-anglo-soviética tivesse sido firmada? Por mais que a lógica indicasse que a melhor opção seria recuar, Hitler nem sempre seguia o bom senso. Nesse cenário, contudo, a guerra não passaria de um ato de desespero do ditador. Seja como for, a única certeza é a de que, como Brauchitsch havia alertado, a história poderia ter sido diferente. Em 1941, o cenário havia mudado. A Alemanha, antes cercada e isolada no centro da Europa, agora dominava grande parte do continente. Ou seja, às vésperas da Operação Barbarossa, em vez de exauridos, os nazistas haviam conquistado novas fontes de suprimentos. A Romênia, por exemplo, colocou seus poços de petróleo à disposição e, com maior generosidade que Stalin, tornou-se a principal fornecedora de óleo cru para o Reich. Em 1944, os nazistas já haviam confiscado dos franceses 4 milhões de granadas, 5.000 peças de artilharia e mais de 2.000 blindados. Nesse momento, quase metade de todos os morteiros usados não vinham da Alemanha. Em pouquíssimo tempo, portanto, a parceria entre Hitler e Stalin perderia grande parte do seu valor estratégico para os nazistas. Os comunistas, por sua vez, encontrar-se-iam isolados. No dia 22 de junho de 1941, as tropas nazistas cruzaram a fronteira da URSS. Àquela altura, a oportunidade de derrotar o rival ao lado de Polônia, Grã-Bretanha e França havia passado. Em menos de 4 anos,
mais de 600 divisões inimigas entrariam no território soviético, promovendo uma guerra de extermínio contra a população civil, que apenas do lado russo contaria 27 milhões de vidas perdidas. Não surpreende, portanto, o esforço hercúleo do pós-guerra para mascarar os erros. Muito tempo havia sido desperdiçado para que Stalin pudesse ganhar tempo. O que torna as guerras modernas possíveis é a capacidade de esquecer e a disposição de mentir. Tony Judd.